Olá, abençoados! Graça e paz! Bem-vindos ao canal da Graça Pura. Então, se você quer se juntar à família da fé, eu iria te pedir para você se inscrever no nosso canal. Se você deseja que o YouTube te avise, olha, o André está no ar, você toca o sininho, tá bom? Comentem à vontade. Se você amar essa mensagem, abençoado querido, compartilhem nas redes sociais que vocês pertencem. Tá bom, amigos? É por isso que eu sempre digo, abençoado, vem pra graça que eu te explico. Agora é a hora da palavra. Meus amados irmãos, o maior problema das pessoas para entender aquilo que nós falamos parte do conceito errado em que elas foram ensinadas. Se você faz uma construção torta, o que vai acontecer lá em cima? O edifício vai ficar torto, né? O edifício vai crescer torto. E o pior, pensando que está certo. Quando o cristianismo tradicional lê qualquer versículo bíblico, eles não se atentam a datas. Você já viu algum pregador falar assim, isso aqui foi datado no ano tal e tal? Ou seja, na cabeça das pessoas, Sodoma e Gomorra e a passagem do povo hebreu do Mar Vermelho é a mesma coisa, por se tratar de ser Bíblia. Então eles acham que todo aquele conteúdo foi escrito dentro de um contexto só, um contexto cultural. E isso não é verdade. Porque há diferenças entre os tempos bíblicos. Há diferença, por exemplo, entre o tempo de Abel e Caim para o tempo do rei Davi. Há diferenças, por exemplo, entre o período em que Ruth estava viva do que o período que Jesus nasceu. E dentro desses períodos que estão na Bíblia, havia aspectos culturais e sociais que influenciavam a todos daqueles dias que eles estavam vivendo. E não levar isso em consideração, sempre que formos ler, sempre que for possível falar do tempo das Escrituras, essa é a nossa, hoje, a maior percepção, é passar para vocês as datas dessas escritas. E todos os livros do Novo Testamento, atenção no que eu vou falar, todos os livros foram escritos antes da geração que Jesus falou que iria acontecer, antes do ano 70. E o marco foi o quê? Mateus capítulo 24, versículo 2, em que Jesus olhou para o tempo e falou assim, esse é o tempo em que um dia isso aqui vai ser derrubado e não ficará pedra sobre pedra. E aconteceu. Ali então seria o final das coisas, o final dos tempos que Jesus disse que iria acontecer. O tempo dentro de uma geração que Jesus falou. Sendo que o cristianismo tradicional, que doutrinou o mundo, não respeita esse fato histórico, não respeita contexto social, não respeita os originais. Veja a palavra diabo, por exemplo. Um adjetivo transformado em um ser espiritual que mede forças, que leva as pessoas para um suposto inferno que não existe. Então, quando nós afirmamos que Jesus veio no ano 70, estamos dizendo que essa vinda já aconteceu. E a ressurreição dos mortos também. E que não foi em um corpo físico, diga-se de passagem. É por isso que eles negam isto. O dia que eles admitirem o tempo bíblico, o futurismo cai. Não só futurismo, hein? Muitas coisas. André, não posso retirar nada da Bíblia? Claro que pode. Por exemplo, você pode dizer da valentia do rei Davi contra Golias e dizer, olha a valentia desse homem. Ele foi para cima de Golias com a fé. Você pode dizer quantos gigantes que hoje tem na tua vida que precisa também de fé para enfrentar. Isso você pode trazer. Agora, o que você não pode trazer, por exemplo, é falar sobre tatuagem e ir lá no Antigo Testamento retirar coisas para as pessoas viverem assim. Comportamentos. Nós não podemos trazer aquilo hoje para os dias de hoje. E a vinda de Jesus também não. Então, abençoados, eu vou trazer aqui uma passagem bastante interessante, que foi a questão dos saduceus em relação à ressurreição dos mortos. E Jesus, nesta passagem, nós encontraremos com clareza que a ressurreição dos mortos não se trata de um evento físico. Tá? Jesus aqui foi
indagado pelos saduceus. Vamos ver onde está, abençoado? Mateus capítulo 22, versículo 23 ao versículo 30. Não dorme não, tá bom, querido? Não dorme não, fica aí. Vamos ler. Naquele dia, os saduceus, que dizem não haver ressurreição, aproximaram-se dele e o interrogaram, dizendo: Mestre, Moisés disse, se alguém morrer sem filhos, seu irmão se casará com sua esposa e suscitará a semente de seu irmão. Aí semente, na versão mais radical e na versão mais arcaica, né? Quer dizer esperma, né? Tá bom? Havia 7 irmãos conosco, e o primeiro morreu, e eles não tiveram filhos. Então ele deixou sua esposa para seu irmão. Também o segundo morreu, e o terceiro morreu, até o 7º, e a mulher também morreu. Na ressurreição dos 7, ela será a esposa de quem? Se todos estiveram com ela. E Jesus respondeu e disse-lhes: Vocês estão enganados, vós estáis enganados, não vendo as Escrituras nem o poder de Deus. Porque nem se casam, nem se fornicam. Na versão tradicional se dá em casamento, que é uma fornicação e adultério. Na ressurreição, mas como anjos de Deus no céu, vós sois. Meus queridos, a primeira coisa ao ler essa mensagem, é contextualizar vocês gentilmente. Até porque eu não quero enganar vocês. Se eu quisesse enganá-los, jamais faria isto. Então os saduceus, quem eram os saduceus? Era uma seita dentro do judaísmo em que eles não criam na ressurreição dos mortos. Atenção no que eu estou avisando para vocês. Dentro do contexto daquela época, os saduceus não criam na ressurreição. Então, para provar Jesus, os saduceus, porque eles sabiam que Jesus era conhecedor, Jesus era um rabino. E, diga-se de passagem, muito famoso naquela época. Então eles para tentar ver também se convenciam Jesus a quem sabe entrar para a seita deles, né? Lançaram uma questão, essa questão aí muito maliciosa, diga-se de passagem. Dentro de um contexto, era dizer que a ressurreição anunciada por Jesus era uma fraude. E eles queriam que Jesus tropeçasse, eles queriam que Jesus provasse ali o que Jesus falasse e ele falasse: você é uma fraude. Eles queriam fazer Jesus tropeçar. Deixa eu voltar aqui. Então, abençoados, se Jesus aponta que o esposo daquela mulher seria qualquer um daqueles homens que a desposaram, automaticamente Jesus estaria dizendo o quê? Que aquela mulher estaria em adultério. E isto no âmbito espiritual. Veja bem, se Jesus aponta qualquer um daqueles irmãos ali que casou com ela sendo o esposo, Jesus fala assim, é o primeiro. Jesus estava evidenciando aí um adultério. E isto aí no âmbito espiritual. Porque todos naquela cena que o saduceu falou, estavam ressuscitados. Ou seja, uma questão da moral humana sendo discutida no âmbito espiritual. Também é uma boa questão. E se Jesus apontasse para qualquer um daqueles homens, como o marido daquela mulher, no mundo espiritual, ele estaria ensinando uma heresia. Estaria dizendo que a ressurreição seria em corpo. Em corpo, um corpo normal, como foi o de Jesus da ressurreição. Logo, o ministério de Jesus perderia toda a credibilidade, porque dentro do judaísmo nunca se pensou em uma ressurreição de corpos, e sim de espíritos. Então, o ministério de Jesus, que era um rabino, um conhecedor famoso, muitas pessoas seguiam Jesus, perderia toda a credibilidade. Porque além de estar oficializando um casamento adúltero no âmbito espiritual, pois todos os homens naquela época, se fossem contar, os 7 irmãos estariam ressuscitados, e também estaria dizendo que a ressurreição dos mortos seria de forma visível em um corpo igual ao que temos hoje. Mas Jesus não disse isso. Vamos ver o que Jesus falou. Vamos destacar somente os versículos que Jesus falou. Vamos lá. E se encontra no versículo 29 e 30 de Mateus capítulo 22. Vamos ler. E disse, e Jesus respondeu e disse-lhes, vós estáis enganados, não vendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Porque nem se casam, nem se fornicam na ressurreição. Mas como anjos de Deus no céu, vós sois. Então Jesus lhes diz, olha, vocês estão enganados a respeito das Escrituras. E aqui ele se refere à Torá, tá bom?
Vocês não conhecem a Escritura nem o poder de Deus. Que negócio é esse que vocês estão trazendo para mim? Isso está errado. Na ressurreição, meus queridos saduceus, não haverá casamento, nem muito menos adultério. No caso aqui ele diz fornicação. Ou seja, a ressurreição não tem nada a ver com a terra. E ele usa anjos, seres espirituais. Compreendemos então que a ressurreição dos mortos é no âmbito espiritual. Porque Jesus já afirmou serão como os anjos. Meus amigos, a ressurreição não terá corpos físicos. A ressurreição não terão os túmulos se abrindo, literalmente, e corpos voando por todos os lados, porque não será visível. Quer dizer, não foi visível. Vamos colocar dentro do tempo certo. É isso que Jesus está falando naqueles dias, que ainda iria acontecer a ressurreição dos mortos. Agora, o mundo está esperando essa ressurreição. Além de ser para os dias do futuro, de hoje, eles esperam vê-la em um corpo físico, em um corpo igual de Cristo na ressurreição. Não será assim, meu amado. Te enganaram. Eu sinto muito lhe informar isto. Eu sinto muito. Eu sei que muitos queriam ver mamãe e papai de novo, queriam ver os avós, queriam ver os seus entes queridos, porém não verão nesta identidade física. Não verá novamente, e o sistema religioso te enganou. Quando Jesus falou, o mundo não me verá mais, Jesus estava falando errado? Não, estava falando certo. Quando nós perdemos um ente querido, nós vamos voltar a ver ele? Não! Nunca mais. Quem parte, parte. Porque a ressurreição é espiritual. E neste caso, dentro do tempo aí, se for hoje, não, é automático, já recebe o corpo glorificado. E o corpo glorificado é o corpo espiritual. Agora, sabe como ele te enganou, o sistema? Não te passando o que nós estamos te passando agora, o que nós estamos te mostrando. E agora, eu estou te enganando? Eu não estou te enganando, eu estou lhe mostrando a Bíblia. Eles querem que vocês pensem assim errado, porque o compromisso que eles têm é de te agradar, para que você continue dando a sua vida para eles. É isso que querem, por isso que não vem a público explicar as coisas. Aí apelam para o emocional. Eles sabem que isto não é real, mas preferem deixar que vocês acreditem que todos verão seus entes queridos na ressurreição do último dia. Abençoados, eu até entendo que no mundo espiritual, longe dessa capa, longe do entendimento de família, no âmbito espiritual, aqueles espíritos irão se reconhecer, mas não conforme a terra. Isso é uma especulação minha, tá? Mas ressurreição dos corpos, ressurreição dos mortos para os dias de hoje, não. Então, para nós, o fato da ressurreição dos mortos já ocorreu no ano 70, porque Jesus falou isso, que seria naquela geração. Jesus disse, em verdade vos digo, que não passará 40 anos sem que tudo isto que eu disse aconteça. E a queda do templo será o dia, foi o dia da vingança do Senhor contra essa geração. Na queda do templo, todos os mortos ressuscitarão com o corpo incorruptível. Todos os mortos quais? Que morreram até aquela data. O que é um corpo incorruptível? É um corpo celestial, que se despojou da incorruptibilidade. O que é um corpo incorruptível? Um corpo celestial que despojou da incorruptibilidade, ou daquilo que é corrupto. O que é mortal se despojou da imortalidade. Isso é no espírito. E os espíritos dos filhos de Deus que estavam em sepulturas, mortos, no inferno, ressuscitariam primeiro. Isso no futuro daqueles dias. E depois disse Paulo, nós, lá se referindo a eles, nós os que ficarmos vivos, seremos automaticamente transformados. Eles foram transformados vivos. Por isso que Paulo usou essa expressão. E Paulo usou a expressão. Qual a maior expressão que nós podemos entender para linkar com isso que eu estou falando? Que ele nos arrancou lá, para aquele povo, nos arrancou do império das trevas e nos arrebatou para o reino do Filho do seu amor em vida.
Os mortos não, os mortos seguiram. E hoje, André? O que acontece depois do ano 70? Nós, automaticamente, quando esse corpo sai, somos transformados. Vamos ver onde está escrito isso, abençoado? 1 Coríntios capítulo 15, versículo 52. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 52, que diz: num abrir e fechar de olhos, no fim a trombeta soará, porque os mortos ressuscitarão incorruptíveis. E nós, olha aí, os que ficarmos, que diz lá algumas versões, né, mas aqui não tem na Textus Receptus, por isso que ela é maravilhosa, ela te dá uma outra dinâmica. Glória a Deus. E nós seremos transformados. E nós, Paulo diz, naquele mesmo instante, naquele mesmo dia em que o templo de Jerusalém vier abaixo, todos nós seremos transformados, os que estivermos vivos. E hoje, André, como é feita essa transformação? Eu vou explicar. Então, o primeiro entendimento sobre como se aplica nos dias de hoje acontece aonde? Aonde acontece o primeiro entendimento, abençoado? Na nossa mente. Existe hoje dentro de nós uma percepção espiritual. O que é essa percepção espiritual? Espírito vivificado. Então existe essa percepção espiritual para isto que estamos falando. E quando o que falamos encontra respaldo na sua vida, quando aquilo que eu falo encontra respaldo na sua vida, quando você diz assim, é verdade, ali neste momento acontece a percepção espiritual. Opa, eu estou vivificado. E aí você começa o quê? A endireitar as veredas da tua vida. Então esse é o primeiro entendimento, que é por fé. E nós acessamos isto por fé. E o segundo entendimento é que quando isto que é mortal se revestir da imortalidade, ou seja, ao morrer o corpo físico, nasce o corpo espiritual. Ao sair deste corpo, contemplaremos quem nós somos de fato. Por isso que Paulo escreveu isso aqui, ó, versículos 54 e 55 de 1 Coríntios, está aí. E quando o perecível é revestido de incorruptibilidade e o mortal é revestido de imortalidade, então a palavra escrita nasce. Olha que lindo. A morte é vencida pela própria morte da sua morte. Glória a Deus. E aí está esse belíssimo versículo, nessa versão maravilhosa. Glória a Deus. Em outras versões traz o quê? Tragada foi a morte na vitória. Aqui na Textus Receptus, olha só o que ela diz. Ali diz que a morte é vencida pela morte da sua morte. Glória a Deus. Por isso que a morte é vitória. Por isso que Deus inspirou o salmista, né, se não me engano, disse que Deus tem prazer na morte dos justos. Mas isso é a verdade bíblica. Agora, o sistema religioso estragou toda essa percepção. O sistema religioso estragou você de não dizer glória a Deus ouvindo uma mensagem igual a esta. Porque quem dá glória a Deus é porque entende. O sistema estragou tudo isso. Descontextualizou a ressurreição para o futuro. E ainda diz que os corpos serão iguais a este corpo que nós temos. Eles dizem isso, será igual ao da ressurreição, né? Por isso que eles querem ver a geração Tomé. Está aí na terra a geração Tomé. Aí, o que eles fazem? Alimenta a saudade que todos nós temos dos nossos entes queridos que foram transformados. E nunca mais o veremos. Mas isto que eles fazem é dar a vocês, é dar ao povo uma falsa esperança. E assim estão o quê? Debruçados todos os que estão curvados a estes ensinos descontextualizados, a estes ensinos anacrônicos. Tiraram de um tempo e jogaram no dia de hoje. Da mesma forma, essas pessoas que dizem que não pode se tatuar, aí vai lá no Antigo Pacto. Porque não pode cortar o cabelo, aí vão lá em Coríntios. A mulher deve ficar calada. Tudo descontextualizado. Bom, amados, então, para terminar essa mensagem, talvez você até tenha alguma dúvida. Ou então é malicioso também, igual os saduceus, e tentam colocar palavras na minha boca. Isso é o que mais acontece. Mas eu quero, de novo, falar para vocês. Em nenhum momento, nessa mensagem, eu disse que os saduceus criam na ressurreição, certo? Dos mortos. Não criam. E muito menos na ressurreição do corpo, como prega o ensino religioso tradicional.
O que os saduceus fizeram ali com Jesus, usaram de malícia, uma pegadinha, para tentar impugnar Jesus, sendo que não conseguiram. E muito pelo contrário, Jesus deu a resposta exata. Ele disse que a ressurreição, além de não tratar de uma ressurreição do corpo, é uma ressurreição de espíritos. Ele falou iguais a anjos. Ele acrescentou iguais a anjos. E anjos não se casam nem se dão em casamento, pois são seres espirituais. É disso que se trata a ressurreição dos mortos, daqueles dias. E não haverá outra ressurreição. Porque os que nascem depois da vinda de Jesus, do ano 70, da geração de 40 anos que Jesus falou, em Mateus capítulo 24, versículo 34, depois desse período já nascem com seu espírito vivificado. A ressurreição foi para os espíritos, a ressurreição foi espiritual. Ué, André, espírito morre? Abençoados, olha só, Paulo diz que sim, né? Paulo usa esse termo. O afastamento do Pai, da luz, leva os espíritos à escuridão. Os espíritos ficaram opacados. Os espíritos ficaram em densas trevas de desconhecimento da luz do Pai. Automaticamente, o espírito estava morto. Mas depois do ano 70, todos os espíritos foram vivificados, que nasceriam, e os que passaram e os que morreram até aquela data ressuscitariam juntamente com ele. Então, hoje nós esperamos o quê? Vencer a morte através da morte física. E aí, quando acontecer isto, vai se manifestar o que já somos de fato. Tá bom, meus amados irmãos? Bom, eu vou ficando por aqui nessa rápida mensagem, né? Mas super interessante. Se você não pegou, tem muitos cortes nessa mensagem. Assista de novo. Tá bom, amados? Graça e paz aí. E até a próxima mensagem. Você pediu nossos estudos em apostilas? Já chegaram e estão disponíveis. Elas estão divididas em 10 temas com referências, esboços e comentários. Ideal para quem quer ensinar em família, em reuniões ou mesmo para quem deseja abrir um canal no YouTube. Faça contato agora mesmo pelo nosso WhatsApp 21 979 87 46 68 21 979 87 46 68. Nossas apostilas foram feitas para você ensinar com qualidade e harmonia com a palavra. Já está disponível o livro As Doutrinas do Inferno e Suas Manipulações Dentro das Igrejas. Adquira hoje mesmo.